Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Olá, seja muito bem-vinda a este último episódio do podcast. É verdade, portanto, estamos aqui a terminar esta primeira temporada. Não significa que não venha uma próxima temporada, mas este será o último episódio desta primeira temporada. Foi um prazer estar aqui e eu espero que daqui a alguns meses eu volte com outras ideias também, com uma lufada de ar fresco. Vou estar também eu a aprofundar e a integrar tudo isto que eu criei nos últimos meses. Eu criei vídeos para o YouTube, eu estive a criar este podcast, eu estive a reformular o meu modelo de negócio, estive também a criar e a passar coisas para cursos online, a reformular a própria mentoria. Então foi assim uma jornada de criação. E estava eu aqui, e estou entretanto no ano pessoal 3, não é? No dia 27 de julho, portanto entro no ano pessoal 22. Isto aqui em relação à numerologia, que também adoro esta parte de obtermos o nosso, de nos conhecermos, de termos autoconhecimento sobre nós e irmos um bocadinho a todas estas ferramentas, quer seja o enneagrama, a numerologia, a astrologia. Então, para mim é importante também me ir conhecendo cada vez mais e reajustar os meus objetivos, reajustar a forma como eu lido com o meu negócio online, olhar para mim, para as minhas características, para aquilo que faz de mim quem eu sou e perceber, ok, como é que eu posso reajustar o meu exterior a quem eu sou? Não o contrário, não é como é que eu me vou adaptar aos outros, não, como é que eu faço com que o meu exterior se adapte a mim, não é? Porque eu sou a líder da minha vida e hoje estamos aqui para falar sobre isso. Eu hoje estou aqui para terminar esta temporada do podcast com este tema, que para mim tem sido um tema que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Neste momento também faz cerca de 5 anos que eu estou aqui no mundo digital. Faz cerca de 5 anos que eu iniciei as minhas redes sociais, eu fui para o mundo, eu comecei a partilhar a minha história, eu comecei a expor-me nas redes sociais, a conectar-me com as pessoas, a fazer as vendas dos meus programas, que lá atrás eram programas de emagrecimento. E eu sinto-me super orgulhosa de mim hoje em dia, porque ao longo destes últimos 5 anos, eu sinto que criar um negócio online do zero, mudar de nicho, contactar com centenas e centenas de pessoas diferentes, tudo isso, gerir programas em grupo, tudo isso fez com que eu regressasse à minha liderança, fez com que eu me reconectasse com a minha liderança, porque eu achava que eu não era uma boa líder, eu achava que eu era uma pessoa fraca, eu achava que eu era uma pessoa pequena, eu achava que eu não tinha voz. Enfim, e então eu sinto que para mim criar este negócio online não se trata só de criar o negócio em si, nem de criar os conteúdos, muito menos sobre a parte do marketing, porque isso aprende-se passo a passo, aprendemos o marketing, aprendemos, ok, é para fazer assim, assim e assim, ok, mas ninguém nos ensina a outra parte, então, e como é que eu lido com as minhas emoções? E como é que eu me torno esta líder da minha vida? Como é que eu me torno líder para as minhas clientes, para as minhas seguidoras, para as pessoas que me seguem? E então, começando este episódio pela palavra líder, eu fui aqui ao dicionário, fui mesmo pesquisar o que era isto de ser uma líder. E aparece aqui que líder é uma pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Uau! Uau! Ou seja, no fundo, tu seres uma líder, às vezes nós achamos que líder é o quê?
É mandar. Eu tenho que me tornar numa líder para mandar os outros fazerem aquilo que eu quero. Não é mandar os outros fazer aquilo que tu queres. Não é impor a tua verdade. É, é muito mais do que isso. Portanto, não é pela imposição, não é pela manipulação. Eu vou-te manipular para tu pensares desta forma. Não. É exercer uma influência sobre comportamentos, sobre pensamentos que a outra pessoa está a ter. E no fundo, olha, através deste podcast, através dos eventos que eu faço, através das minhas sessões, dos meus vídeos, dos meus posts, eu estou a exercer essa influência em ti. Eu estou a apresentar argumentos, eu estou a partilhar as minhas experiências pessoais, eu estou a partilhar aquilo que eu li num livro e que fez sentido para a minha vida e que se enquadrou nisso. Eu estou a partilhar aquilo que me faz sentido. E às vezes, simplesmente por isso, tu podes olhar para mim como um exemplo em alguma coisa. E eu sei que hoje em dia tu aprendes tanta coisa comigo que às vezes eu nem sei o que é que tu estás a aprender comigo. Eu sei lá no fundo que não tem a ver só com aquilo que eu partilho, tem a ver com a forma como eu partilho, tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com alguma coisa invisível que eu não estou a captar em mim ou que é tão óbvio para mim e que tu captas aquilo. É muito comum alunas minhas que participam na mentoria Mulher Magnética também começarem a liderar ainda melhor os seus grupos. E porquê? Porque elas olham para mim e elas moldam-me. Ou seja, elas olham para mim e percebem, ok, eu também quero incluir esta experiência, esta curiosidade nas minhas sessões, espalhar este amor que a Teresa tão bem espalha, criar este ambiente seguro que a Teresa cria aqui nestas sessões. Eu também quero levar isto para os meus programas em grupo. É muito comum eu ouvir as minhas alunas dizerem algo do género. Olha, eu adorei aquilo que tu fizeste naquela outra sessão e também levei isto para as minhas sessões. E atenção, isto não é nada de copiar algo, nem de imitar-me no mau sentido. Não, simplesmente eu olho para alguém, eu vejo aquela pessoa como um exemplo e eu também quero modelar aquilo. Eu quero modelar aquilo e levar aquilo para a minha vida. E às vezes, lá está, não tem a ver só com o conteúdo que eu transmito, mas tem a ver com a forma como eu faço as coisas e nós podemos modelar essa forma de fazer as coisas de uma outra forma, não é? Eu costumo dizer que eu estou um bocadinho farta daquelas mentorias em que tu vais lá e cada uma fica a falar sobre si e já está. Isso também acontece na mentoria Mulher Magnética, de 15 em 15 dias, há assim uma sessão assim mais livre, onde vamos a cada uma, não é? E cada uma partilha as suas dificuldades, as suas dúvidas, conquistas, e eu dou uma orientação mais específica. Mas depois temos sessões de temas, com temas, não é? Desde relação com o dinheiro, confiança, como é que tu geres a tua energia, espiritualidade no negócio, que é para aprofundarmos estes temas. E nessas sessões eu trago dinâmicas em grupo, eu trago meditações, eu trago perguntas para tu refletires. E só com isso tu consegues ter uma experiência, consegues, uau, não é? Transformar-te ali, naquela sessão em específico. E isso para mim também é importante, o criar uma experiência, porque quando tu crias uma experiência, quer seja numa live, num evento gratuito, nas tuas próprias sessões individuais ou em grupo, quando tu crias uma experiência, quando tu fazes com que as pessoas se sintam bem, quando tu, de alguma forma, colocas uma intenção por detrás daquela sessão para que aquelas pessoas sintam amor, se sintam acolhidas, eu garanto-te que aquelas pessoas nunca se vão esquecer de ti, não é? E é isto que muitas vezes as minhas alunas me dizem, é pela experiência que eu crio. E eu quero que tu também consigas criar esta experiência. Então, antes de mais, é importante percebermos que ser líder não é mandar, não é impor, não é, portanto, manipular os outros. Pelo contrário, é seres um exemplo para os outros. Porque é através desse exemplo que as pessoas vão modelar muitas coisas que tu fazes. E muitas dessas coisas tu não tens e não vais ter ideia do que é que é. Recentemente é que eu tive aqui esta percepção de que, ok, por eu ter feito isto, ou por eu fazer mais isto ou mais aquilo nas minhas sessões, elas às vezes também acabam por pegar nisso e levar com elas. E não é um conteúdo específico, é a forma como eu estou a fazer algo que elas acham interessante e que querem levar isso consigo.
Então, eu vou-te passar aqui alguns princípios do que é isto, do que é isto de conseguirmos desenvolver a nossa liderança. Como é que tu que estás aí desse lado podes desenvolver a tua liderança? E quando nós desenvolvemos a nossa liderança a nível do nosso negócio online, estamos automaticamente a desenvolver a nossa liderança na nossa vida pessoal, ok? Estamos automaticamente a exercer uma influência sobre o nosso comportamento, pensamento e opinião, não é? Ou seja, para mim também, ser líder é tu teres o controle da tua vida, é tu dominares a forma como tu pensas, a forma como tu te sentes, é perceberes quais é que são os meus objetivos, qual é que é a minha visão, seres visionária e depois perceberes, ok, então como é que eu posso desenvolver a minha liderança interna para lá chegar? Para lá chegar. Então, será que tu és uma líder? Vamos ver aqui nestes princípios. Então, o primeiro princípio tem a ver com tu estares a viver o teu propósito e a espalhares uma mensagem. A espalhares uma mensagem, uma causa, enfim. Há muita gente que trabalha, por exemplo, aqui nesta parte do online, muitas mentoras, pessoas que trabalham na área do marketing, não é? E que são pessoas extremamente focadas em, ok, fazes isso e vais ter aqueles resultados. Fazes este passo a passo e vais conquistar X valor por mês. Mas no meu caso, eu adoro essa parte financeira, eu adoro essa parte também do passo a passo, da estratégia, mas acima de tudo eu quero que as pessoas tenham liberdade de tempo, eu quero que as pessoas possam viver uma vida com propósito, eu quero que tu te possas reapaixonar pelo teu trabalho, estar ao serviço das pessoas. Eu quero que percebas o verdadeiro impacto que tu estás a ter na vida de alguém, não é? Então, eu quero que tu possas viver o teu trabalho de forma apaixonada, com propósito, teres tempo livre para ti, para a tua família. Esta é a minha grande mensagem. A minha grande mensagem é que o negócio online pode ser uma forma de tu regressares até à tua essência, de tu começares a olhar para dentro, de tu começares também, à medida que desbloqueias mais e mais dinheiro, tu tornas-te mais iluminada, tu aproximas-te mais de quem é que tu és na verdade. E não podemos estar a falar nisto sem estarmos a falar de espiritualidade. Acabas por ganhar uma maior conexão espiritual. Então, no fundo, esta é a minha mensagem base. A minha mensagem base é, ok, eu quero ajudar mulheres a alcançarem 2.000, 5.000 euros por mês, mas sem se escutarem. Mas sem perderem o seu tempo. Tente tempo livre, sentirem-se calmas, verdadeiramente empoderadas, confiantes, ok? É essa a minha mensagem. Então a minha pergunta para ti é, qual é que é a tua grande mensagem? Ou aqueles tópicos que tu estás sempre a falar, porque as outras pessoas vão ser influenciadas por isso, ok? É nisso que tu vais influenciar os outros. Então, uma líder é uma pessoa que está a viver o seu propósito e tem uma mensagem para espalhar ao mundo. Tem uma mensagem que é mais forte do que ela. É mais forte do que eu dizer-te que teres um negócio online é muito mais do que teres um negócio online e tarefas para concretizar. Teres um negócio online é uma forma de tu te desenvolveres enquanto pessoa. Eu acredito muito nisto. Ok? E acredito que à medida que vais evoluindo no negócio online, a tua vida, o teu estilo de vida também vai evoluindo. Então, qual é que é essa tua mensagem? Seja na área do coaching, na área da nutrição, na área dos relacionamentos, na área financeira, na área da moda, da estética, da psicologia. Qual é que é essa tua mensagem? E começa a espalhar isso, porque é isso que as pessoas vão absorver. Ok? Segundo princípio, uma líder é uma pessoa que assume o seu poder, que confia no seu poder pessoal e sente-se grande. Não se sente grande no sentido de ser arrogante ou ser mais especial que os outros, não é nesse sentido, mas é uma pessoa que não tem medo de brilhar. É uma pessoa que assume esta sua grandeza, que está bem sustentada, ok? Podíamos falar aqui sobre assumir
o seu poder pessoal, mas também podemos falar sobre assumir esta sua grandeza, uma grandeza interna que todos nós temos, que todas nós temos. Tu que estás a ouvir este episódio, tu tens sim uma grandeza dentro de ti. Tu tens uma mensagem a transmitir, tu tens um potencial enorme. E às vezes, por termos medos, inseguranças, termos receios, o que é que os outros vão pensar? Tenho que me adaptar aos outros, eu não posso falar sobre isto. E ficamos acanhadas e não assumimos o nosso potencial e não nos permitimos desbloquear esse potencial todo que está dentro de nós, à espera de ser ativado por nós próprias, ok? Então uma líder é esta pessoa que assume e confia no seu poder. É esta pessoa que não se vitimiza, nem está ali, portanto, a queixar-se, nem que se sente inferior, nem que se sente magoada com tudo e mais alguma coisa. Não, é uma pessoa que está ali bem sustentada, ou seja, que tem um equilíbrio gigante a nível mental, emocional, físico. É uma pessoa que tem esta força interna, é uma pessoa que confia em si, que olha para a vida com o queixo erguido, que olha para a vida com as costas direitas, ok? Isto é uma líder que flui com a vida. Terceiro princípio, ser uma líder é tomar decisões e assumir as consequências dessas decisões. Tu não podes ser uma líder, nem na tua vida, nem no teu negócio online, se tu não te permitires tomar uma decisão ou tomar várias micro-decisões. Se tu tens um negócio online, tu vais dar por ti a tomar decisões todas as semanas. Como é que eu vou criar um lançamento? Quais é que são os temas das aulas? Vou investir em publicidade paga? Quanto é que vou investir? Sim ou não? Em que plataforma é que eu vou divulgar isto? Vou fazer nas redes sociais estas aulas? Vou fazer no YouTube? Onde é que eu vou fazer? Como é que vão ser as inscrições? Uau! Tantas decisões para se tomarem, não é? Portanto, estamos a falar aqui um lançamento online, uma coisinha específica. Quantas outras decisões é que tu não tens de tomar todos os dias ou todas as semanas? Então aqui, seres uma líder é assumir as consequências das tuas decisões e tomar decisões bem estruturadas, alinhadas contigo e com a tua intuição. Ou seja, para nós tomarmos uma boa decisão, nós temos sempre que nos perguntar: esta decisão ou este caminho que eu quero seguir está alinhado com os meus valores pessoais, com os valores do meu negócio online, com a estrutura e o modelo de negócio que eu escolhi? É equilibrado para mim, para a minha energia, fazer isto agora? É importante para as pessoas eu fazer isto agora, sim ou não? E através destas perguntas, tu consegues tomar uma decisão consciente, uma decisão desculpa, uma decisão consciente, uma decisão que vem da tua intuição e que está alinhado com aquilo que tu queres, com a tua visão. E é óbvio que nós nem sempre vamos tomar a melhor decisão. Isto vai acontecer. Se calhar tu vais seguir o caminho A e o caminho B seria uma melhor opção. Agora, a liberdade de estares no mundo online, de estares a criar um negócio online, é que tu agora podes ir pelo caminho A e daqui a uns meses podes ir pelo caminho B. Ninguém te impede de o fazeres, ok? Não há ninguém que te esteja a obrigar a fazeres uma coisa ou outra. Tu podes tomar decisões diferentes em fases diferentes. E na tua vida também. Agora é importante assumires essas consequências. Assumires, ok, isto não funcionou tão bem porque esta decisão não foi a melhor. Mas da próxima vez eu vou tomar outras decisões, vou fazer outras escolhas para conseguir ter um resultado melhor. E está tudo bem, está tudo bem. Quarto princípio, seres uma líder é teres poder de adaptação. É seres um camaleão. Ou seja, seres uma líder, como eu já disse no início, não é impor a tua verdade aos outros. Não é impor a tua verdade e as tuas opiniões aos outros. Pelo contrário, é ter esta capacidade de te adaptar a várias personalidades, a várias opiniões, saber-se escutar essas opiniões. Escutar é diferente de ouvir, porque ouvir, tu podes ouvir aquilo e não estares a escutar verdadeiramente. Quando nós escutamos, nós estamos a observar.
estamos a olhar para aquilo de forma neutra, sem as nossas convicções, sem as nossas opiniões pessoais e perguntamos-nos, isto faz sentido? Será que eu nunca tinha pensado sobre isto e isto até poderá fazer sentido desta forma? Então, teres este poder de te adaptares a várias personalidades, de te adaptares a várias opiniões é super importante. É super importante porquê? Porque tu vais lidar com vários tipos de clientes, tu vais lidar com vários seguidores, tu vais lidar com pessoas com vários tipos de personalidade. Podíamos até mesmo categorizar em 9 diferentes tipos de personalidade, aqui de acordo com o Enneagrama, não é? Portanto, eu tirei a formação, o Ennea Coaching, com o Eduardo Reis Trugal sobre o Enneagrama e não sei se tens esta ideia, mas existem 9 diferentes tipos de personalidade, 9, segundo aqui o Enneagrama, ou seja, 9 diferentes formas de agir, pensar e sentir. Então, eu, por exemplo, eu sou um tipo 1, eu sou, portanto, o perfeccionista do Enneagrama e eu não posso assumir que aquilo que eu estou a ver é aquilo que toda a gente está a ver daquela forma. Não, as pessoas podem ver aquilo de outra perspectiva. Podem ver aquilo de um ponto de vista diferente do meu. E eu tenho de perceber, ok, tendencialmente eu tendo a ver as coisas desta forma, mas se calhar aquela pessoa, lá está, encaixa-se noutro tipo de personalidade e vê as coisas de uma outra forma. E eu tenho de ter a capacidade de ser empática e também de me adaptar a outros pontos de vista e ver as coisas com neutralidade. Senão, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ficar frustrada, que eu vou querer ter sempre a razão, que eu vou ficar com aquela perspectiva de só eu é que sei. As coisas são assim e ponto. E não, não são assim e ponto. E uma líder, uma verdadeira líder, consegue ver outros pontos de vista, outras perspectivas. Ok? Outra capacidade, portanto aqui uma quinta capacidade, um quinto princípio que uma líder tem. Boa comunicação. É uma excelente comunicadora, ela sabe se expressar, ela é inspiradora, ela é naturalmente inspiradora. E ser-se inspiradora não é algo reto, ou seja, não é porque eu falo rápido ou porque eu falo com muita emoção que eu vou ser inspiradora. Não, há pessoas que são inspiradoras e que falam devagar. Há pessoas que são inspiradoras e que falam de uma forma mais técnica. Então, é importante, acima de tudo, tu seres quem tu és, tu não encarnares uma personagem para estares no teu negócio online, não encarnares uma personagem para gravares um vídeo, para fazeres um story, para falares com as tuas alunas, com os teus clientes. Não é isso que se pretende, é seres autêntica, mas seres autêntica e saberes te expressar. E a comunicação é algo que se desenvolve. Eu no início, eu não sabia comunicar. Eu fazia posts no início, eu escrevia 2 frases e aquilo não tinha sentido nenhum. Hoje em dia eu consigo escrever. Antes eu levava, sei lá, um dia inteiro para escrever um e-mail. Os e-mails que eu te envio hoje em dia. Hoje em dia eu escrevo um e-mail em 10 minutos, não é? É muito fácil para mim reunir as minhas ideias, a mesma coisa com scripts, para gravar vídeos, para fazer uma live. Hoje em dia ponho assim uns tópicos e já está. É como eu faço este podcast. Às vezes há podcasts mais livres, há outros episódios que eu tenho aqui alguns pontos. Por exemplo, este eu tenho aqui à minha frente alguns pontos específicos para não me esquecer deles e passar-te. Mas depois eu vou desenvolvendo. Então, no fundo, isto não seria uma estratégia que eu teria há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu teria os tópicos, teria os princípios e à frente destes princípios eu tinha escrito tudo e mais alguma coisa sobre aquele princípio, porque eu sentia uma insegurança de ativar o micro, ativar a câmara e não conseguir falar sobre isso, não me conseguir expressar. Então, eu hoje quero te dizer que é importante tu perceberes se tu já estás ou se já te sentes como uma boa comunicadora ou não. E depois perceberes que isso não é só a nível de talento. Há pessoas que têm um talento mais natural para a comunicação, claro que sim, mas há outras que não têm e está tudo bem, porque dá para desenvolver, dá para evoluires. Então aqui é importante tu começares a treinar, é importante tu entrares em ação, tu gravares cada vez mais vídeos, tu fazeres cada vez mais lives, tu construires cada vez mais posts, publicações, e-mails.
Escreveres, a escrita. A escrita ajuda-nos muito a termos uma percepção de como é que podemos ligar as nossas ideias. Podes fazer de journaling para ti mesma, porque assim vais-te começar a expressar o que é que tu sentes, o que é que se passa contigo, a ligar as várias ideias, não é? Portanto, para tu então seres uma boa comunicadora, tirar uma formação em coaching, não sei se já és coach ou não, mas o coaching a mim ajudou-me bastante para eu olhar para dentro de mim, eu ter estratégias, ferramentas que me permitiam perceber o que é que se passava comigo, como é que eu poderia sair disso, a perceber também como é que eu poderia ter uma comunicação mais positiva, porque seres uma líder é também teres uma comunicação mais positiva, é seres uma excelente comunicadora e acima de tudo também saberes comunicar, saberes falar com os outros. E hoje em dia existem aqui várias coisinhas que nós podemos incluir no nosso discurso. Por exemplo, em vez de tentares dizer a alguém não faças isto, não vais por aí, não é isso que se pretende, porquê é que não começas a dizer aquilo que tu realmente queres que ela faça ou achas que ela deva fazer ou dares uma escolha, ok? Do género, olha, eu já experimentei fazer isto desta forma, mas também não resultou. Sabes o que é que eu fiz para mudar? Eu fiz isto. Achas que funcionaria contigo? Olha, em vez de fazeres isto, faz aquilo. Olha, o que é que achas de ir por ali ou então pelo outro lado? Se calhar seria uma melhor opção em relação àquele outro. É começares a pôr as coisas em outras perspectivas, é começares a dar liberdade de escolha às pessoas, é começares também a falar de uma forma mais positiva e não de uma forma dura, de uma forma que parece que estás ali, não é? Com 7 pedras na mão a falar com alguém. Porque, por um lado, isso não é profissional. Não é profissional, por exemplo, falarmos assim com os nossos clientes, não é? E por outro lado, a abordagem positiva ganha sempre a uma abordagem mais assertiva, agressiva, não é? Portanto, nós podemos ser assertivas com uma abordagem positiva. Portanto, nós podemos criticar de uma forma positiva, não é? Portanto, ou seja, podemos utilizar realmente estratégias para falar de uma melhor forma com os outros, para que a nossa mensagem passe. Senão o que é que vai acontecer? A outra pessoa vai ficar irritada ao receber aquela mensagem, ao receber aquela chamada de ação, ou chamada de atenção, desculpa, ou receber ali alguma comunicação que aquilo não ressoa e a pessoa sente-se mal. Então, que este princípio fique bem consciente, não é? Para ti, que é comunicar com verdade, seres autêntica e ao mesmo tempo comunicares de forma positiva. Mais outro princípio para seres uma excelente líder. Então, é aqui gerires os teus grupos, guiares os teus grupos e reconheceres o melhor em cada uma das tuas clientes. É ajudares essas clientes para que as características mais fortes, mais positivas que elas tenham possam sobressair, ok? Aqui é fundamental tu teres este poder de guiar, de conduzir. Para mim, ser uma líder é isto, é guiar, é conduzir. Nem sempre da forma como tu fazes para ti, porque nem sempre o outro vai querer fazer essa caminhada e podes dar escolhas de outras coisas que as pessoas possam fazer ou até mesmo questionar o teu cliente de como é que ele acha que pode superar isto ou quais é que são os próximos passos que ele tem em mente. Podes dar a tua opinião, mas depois dá essa liberdade de escolha e ajuda-o a sobressair essas coisas maravilhosas, valiosas que essa pessoa tem dentro de si. Eu faço muito isso na mentoria Mulher Magnética. Eu olho para as pessoas e eu consigo muitas vezes ver muito mais do que elas conseguem ver nelas, porque existe ali alguma distorção na sua autoimagem, na forma como elas se percepcionam. Isto acontece muito. Às vezes os outros conseguem ver em nós coisas maravilhosas que nós ainda não conseguimos ver. Porque existe falta de confiança ou baixa autoestima, enfim, uma série de questões. E eu adoro fazer com que elas entendam realmente o poder que aquilo tem nelas. Porque às vezes, imaginemos que alguém é super alegre
e que de repente eu realço e trago ao de cima esta questão. Já reparaste no quão alegre tu és? Que impacto é que isso tem nos teus clientes? O quê? Sim, Teresa, eu sou alegre, mas que impacto é que isto tem nos meus clientes? Não tem impacto nenhum. Claro que tem, não é? Então a pessoa começa ali a pensar, realmente, esta minha alegria, eu passo isto para as pessoas. E mesmo que elas façam este processo com outra pessoa, comigo vão fazer este processo e vão ter esta minha alegria. Vão ter esta alegria disponível. Então é importante nós olharmos para a nossa personalidade e percebermos que isso tem um impacto na forma como nós fazemos as coisas. Se tu estás a ajudar alguém a emagrecer, é importante tu ajudares essa pessoa a reconhecer dentro dela o melhor que ela tem. Se calhar essa pessoa é super criativa, ou se calhar essa pessoa adora planear, adora organizar coisas, porque não utilizar essas duas características incríveis para planear a sua emenda semanal? Ou, por exemplo, tens uma pessoa, podemos ir aqui ao coaching na questão dos relacionamentos, tens uma pessoa que, não se está a dar bem com o seu parceiro. Ok, mas se calhar essa pessoa perdeu a sua capacidade de tomar decisões ou de perceber o que é que lhe traz prazer. E às vezes isso está dentro dela. Então é voltar a reconectar-se com isso para também conseguir ter uma maior ligação com o seu parceiro. Enfim, N coisas. Então, uma líder guia grupos, guia as pessoas e faz sobressair nelas o melhor que elas têm. Mesmo. Mas, próximo princípio, sétimo princípio, saber dar e receber feedback. Ser uma líder é saber dar feedback, como eu já te falei há pouco, teres uma comunicação positiva, saberes transmitir ao outro o que é que o outro pode melhorar, o que é que o outro pode aperfeiçoar, mas sem que isso soe demasiada crítica, sem que isso seja desagradável. E também saberes receber feedback. Também saberes receber feedback, mesmo que não seja mais positivo. E olhares para esse feedback de forma neutra e perceberes se isso é verdadeiro, se não é, se podes utilizar para melhorar alguma coisa em ti ou no teu negócio online, sim ou não, ok? Às vezes nós podemos receber feedback em relação aos nossos programas. Se calhar alguém gostaria que nós pudéssemos falar mais sobre um tema. Ok, eu posso olhar para aquele feedback e pensar, será que faz sentido eu incluir este tema? Será que mais pessoas têm dúvidas sobre este tema? Então, uau, eu vou aproveitar este feedback e ajustar aqui alguma coisa nos meus programas. Mas se receberes também um feedback menos positivo, tens que saber olhar para aquilo e perceber, ok, esta pessoa pode não ter gostado tanto desta minha forma de abordar estes temas, mas se calhar outras tantas adoram a forma como eu abordo isto. Então, ok, este não é um feedback que eu posso utilizar. Eu vou continuar a ser autêntica, a ser verdadeira, a estar alinhada comigo, com a minha comunicação, com aquilo que eu quero transmitir aos outros, porque já tive feedbacks super positivos sobre isto. Simplesmente esta pessoa não está alinhada comigo, não está alinhada com estes valores. Então, está tudo bem. Então, seres uma líder é saberes dar e receber feedback. E receber o feedback, seja ele positivo, menos positivo, mas tu é que vais filtrar. Tu tens que saber filtrar isso. Para não te deixares dominar pelas circunstâncias externas, não te deixares dominar por aquilo que está a acontecer à tua volta, mas seres tu a permitir-te perceber o que é que entra e o que é que não entra, o que é que não faz parte. E aqui o último princípio que eu tenho para partilhar contigo, que é ser criativa e produzir soluções. Ser uma líder é seres uma fonte de soluções, ok? Uma líder vai encontrar soluções em tudo e mais alguma coisa. E para isso tu precisas muitas vezes de ser criativa, de criar coisas, de criar e ligar ideias e perceber, ok, não dá para ir por este caminho, mas vamos cá ver os outros. Por onde é que eu posso ir? Quem é que me pode ajudar? Como é que eu posso fazer isto de outra forma? Como é que eu posso ajudar o meu cliente? Como é que eu posso encontrar soluções para os meus clientes também? Porque fazer um processo com os nossos clientes é estarmos neste constante processo de parceria. É uma parceria. Eu estou a ajudar o meu cliente
traz ao de cima as suas estratégias e eu também posso dar algumas opiniões. Eu posso também ter algumas ideias com o discurso dele e dizer, olha, estás-me a falar sobre isto, eu tive aqui esta e esta ideia. Achas que funciona contigo? Vamos discutir isto, vamos explorar estas ideias? Então, no fundo, é isso, é seres uma líder, é olhares para um problema e veres soluções. Olhares ali para um problema e veres logo ali 5 soluções. Conseguires perceber, ok, como é que vamos contornar isto? Como é que vamos alterar isto? Como é que vamos nos focar na resolução deste problema? Portanto, seres uma líder é conseguires perceber como é que vamos superar isto e não ficares imersa nos problemas, não ficares imersa naquela angústia, naquela tristeza. É importante sentir. E eu acho que cada vez mais nós estamos a ganhar consciência sobre isso, que é importante sentir, mas é importante não ficares presa a essa sensação. E por falar sobre isto, eu até quero partilhar aqui um episódio contigo que estava a discutir aqui no outro dia com o meu namorado e que quero partilhar aqui também contigo sobre um programa de televisão. Portanto, eu estava a ver já não sei se era o MasterChef ou algo do género, assim um programa de culinária, pronto, onde tu tens os jurados e tinhas lá umas crianças, portanto, a fazer a comida, e os jurados, portanto, tinhas lá o Gordon, que é super conhecido, mais uns outros jurados, portanto, acho que era o MasterChef americano ou australiano, olha, nem sei bem, mas não interessa. O que interessa é que imagina aí o programa de culinária, tens, portanto, as crianças a fazer a comida e depois são avaliadas. E eu estava a ver esse programa e eu fiquei super chocada e tive uma sensação de uau, eles estão a ser tão duros com as crianças, oh meu Deus, porque imaginem, as crianças que não estavam a cozinhar bem, eles diziam claramente, de forma assertiva, sem serem maus, sem serem brutos, mas diziam, isto não está bom, isto tem demasiada acidez, ou isto não está bem cortado, ou a apresentação não está boa. E as crianças estavam ali e estavam a receber aquele feedback. E eu achei aquilo doloroso, do género, ai, que dor, não é, no coração. Ainda por cima, crianças que estão a receber este feedback doloroso. Será que eles não podiam proteger mais as crianças? E aquilo ficou-me na cabeça. E houve também lá uma miúda que ela própria tinha reconhecido que não tinha tido o melhor prato, estava a receber o feedback dos jurados e começou a chorar. E em momento algum, os jurados lhe disseram, coitadinha, não chores, não faças isso, não fiques triste. Em momento algum, eles disseram isso. E a criança ficou ali a chorar, reconheceu que não fez um bom trabalho, foi para o seu lugar e está tudo bem. E os colegas apoiaram e foram-lhe dar imensos abraços. E eu na altura senti aquilo um bocadinho duro, do género, ai, isto é um bocadinho duro, não é? Fazer com que as crianças sofram. E depois no outro dia estava a ver um outro programa na televisão, era um programa, portanto, onde as crianças iam cantar. E o que é que aconteceu? Haviam crianças que não estavam a cantar nada bem. Nada bem. E os jurados só diziam, tu foste incrível, tu foste maravilhosa. Isto aqui é um programa de Portugal, não é? Portanto, crianças portuguesas, não é? Jurados portugueses. E eles estavam a dizer que a criança cantava muito bem e foi incrível e não sei o quê. E eu olhava para aquilo e pensava, não, a criança desafinou, a criança não cantou bem aquela parte, a criança enganou-se ali, do género. Onde é que está a crítica construtiva? A crítica para a criança poder aperfeiçoar? Não está. Não está. Porquê? Porque eu sinto que aqui, especificamente na nossa mentalidade portuguesa, nós não estamos habituados a críticas. E depois o que é que acontece? Na vida adulta, quando recebemos uma crítica, o que é que nós pensamos? Eu sou uma falhada, criticaram, então eu não faço as coisas bem feitas, eu não tenho valor, eu não presto para nada. Ou então, ainda pior, esta pessoa criticou-me, significa que ela não gosta de mim. E não tem nada a ver com isto. Só que a nossa mentalidade está viciada em fazer-nos pensar desta forma. E então eu aqui tive a sensação exatamente oposta, a sensação de
oh meu Deus, eles aqui não são nada duros com as crianças, não é? Mas estão a enganá-las. Eles estão a enganar as crianças. E no futuro, elas não vão ter esse feedback na escola nem no trabalho. No trabalho, elas vão ter o chefe que vai dizer: não fizeste bem isto, não fizeste bem aquilo. E como é que elas vão reagir? Em ataque, em defesa, porque não sabem lidar com aquela crítica. Então, eu não concordo plenamente nem com um programa nem com o outro, ou seja, com a mentalidade, não é? Que estava ali exposta. Eu acho que deve existir um equilíbrio, ou seja, as crianças desde o início devem aprender que, ok, errar é normal, falhar é normal, e eu tenho que perceber o que é que eu posso aperfeiçoar para que da próxima vez eu não faça o mesmo erro, para que da próxima vez eu não falhe da mesma forma. Então, se uma criança não está a cantar bem, tu vais dizer que ela está a ser incrível, tu estás a retirar uma oportunidade daquela criança conseguir se aperfeiçoar, conseguir melhorar alguma coisinha, não é? Ou seja, e no outro caso, em que eles estavam a ser super duros com as crianças, ok, também seria importante comunicar aquilo de uma outra forma e comunicar o que é que não correu assim tão bem, mas também o que é que correu bem, ok? Outra coisa que aconteceu neste programa de canções, quando no final se faz aquela seleção de quem vai passar ao próximo programa e quem não passa, quem não passou, não é? O que é que acontece? A criança fica triste e começa a chorar. E automaticamente, qual é que é a atitude das pessoas, dos apresentadores? Não chores, não chores, não vale a pena, está tudo bem, isto é só o início, não chores, retira as lágrimas. Então espera aí, é normal, se fosse eu, não é? É normal uma criança chorar. Eu não passei, eu sinto que eu perdi, eu sinto que eu falhei, eu sinto-me triste, é normal eu sentir-me triste. Deixem-me chorar, deixem-me exprimir a minha tristeza. Agora, as pessoas têm que me ajudar a aceitar essa tristeza e a perceber depois, ok, isto não é o fim do mundo, eu tenho aqui outras oportunidades, o meu percurso não acaba aqui. Mas não me digam, não chores, não é? Porque senão aí eu sinto que eu tenho que reprimir as minhas emoções. E depois na vida adulta nós tornamos, não é? Adultos que não exprimem as suas emoções, que não exprimem aquilo que sentem e que a qualquer momento dizemos ao outro: está tudo bem, está tudo bem. É aquela paz podre. E isso não faz sentido nenhum. Então, eu sinto que é importante nós sentirmos as emoções, é importante sermos confrontados com os nossos erros, com as nossas falhas e a partir daí percebermos, ok, isto não é o fim do mundo, as pessoas não gostam menos de mim por me terem criticado, eu não sou uma pior pessoa por ter cometido uma falha, simplesmente não fiz isto tão bem feito, não fiz isto como devia de fazer, ok, eu errei, pronto, como é que eu vou aperfeiçoar, como é que eu vou melhorar, ok? Então, esta foi uma história que eu também queria partilhar contigo e que tem muito a ver com a educação das nossas crianças para também conseguirmos tornar as crianças melhores no sentido de reforçar a mentalidade delas e prepará-las para uma vida adulta mais saudável, emocionalmente mais saudável. Que eu não tive essa educação emocional, não é? Portanto, e acredito que muita gente não teve, se calhar tu que estás a ouvir também não tiveste, e quando falhas pensas que és uma desgraçada e que és uma falhada e que, oh meu Deus. E não é? Nós temos que encarar isto de forma normal e natural. Só que muitas vezes lá atrás isto não nos foi incutido, ok? Então eu espero que tu, tal como eu, incutas cada vez mais este feedback aos outros, que saibas comunicar com os outros sem entrares no feedback negativo ou sem maltratares ninguém, ok? Obviamente, mas saberes equilibrar esta balança. Quer sejam com os teus clientes, com os teus filhos, com o teu parceiro, com a tua família, enfim. Então, agora é importante tu perceberes, de acordo com estes 8 princípios, em relação aqui à liderança, eu quero que tu percebas se tu és ou não uma líder. Numa escala de 0 a 10, quanto é que tu te consideras líder da tua vida, do teu negócio online? Olhando para estes princípios, integrando em ti estes princípios, numa escala de 0 a 10,
em que 0 é, eu não sou líder nenhuma, 5 mais ou menos e 10, eu estou lá em cima, eu cumpro estes princípios ao máximo. Portanto, faz aí agora uma redundância, faz aí agora o teu diagnóstico, a tua análise, para poderes aperfeiçoar, lá está, ou seja, para agora tu poderes perceber, ok, eu se calhar tenho que espalhar melhor a minha mensagem, ou tenho que tomar as decisões de forma mais rápida e assertiva e enfrentar as consequências daquilo, ou ser uma melhor comunicadora, para perceberes quais é que são os princípios que tu tens que reajustar para sentires que estás a aumentar essa tua liderança interna, ok? E acho que era isto, portanto, acho que já referi aqui os 8 princípios, exatamente, e que ao assumires também esta tua grandeza interna, é desta forma que eu sinto que nós vamos conseguir aumentar a nossa autoestima, aumentar, portanto, a nossa faturação mensal, anual, trimestral e também receber mais pessoas nos nossos programas, porque eu acredito que quanto mais tu te tornas nesta líder, quanto mais confiança tu tens em ti, na tua mensagem, mais tu vais conseguir ser uma boa comunicadora, unir pessoas, adaptar-te a vários estilos diferentes de personalidade. Vais conseguir lidar com o maior número de pessoas. E quando tu consegues lidar com um grande número de pessoas, mais tu vais estar a dar, vais estar a ter um impacto ainda maior e o retorno vem. O retorno a nível da abundância financeira, a nível também de confiança, que vai validar aquilo que estás a entregar e assim sucessivamente. Então, tornar-te numa líder é sem dúvida alguma um dos princípios-chave para também conquistares mais abundância financeira. Entretanto, terminamos aqui este episódio. Adorei estar aqui à conversa contigo. Se tiveres ideias de temas, de questões que tu queiras que eu possa desenvolver em próximas temporadas, envia-me um e-mail geral@mentora3silva.com. Entretanto, se quiseres continuar a ouvir-me, se quiseres continuar a estar perto de mim, já sabes que eu tenho alguns cursos online disponíveis no meu site www.mentora3silva.com. Tem também a mentoria Mulher Magnética que vai iniciar agora no dia 14 de julho e que daqui a alguns meses eu voltarei a lançar, a relançar. Portanto, certamente vamos ter aqui mais 1 ou 2 turmas até ao final do ano. Então, se quiseres, já sabes, passa por lá, passa pelo meu site, vê todas as informações, vê se alguma coisa ressoa contigo e se ressoar, envia-me mensagem privada. Da minha parte, um grande beijinho e até breve. Muito obrigada por me ouvires, eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentora3silva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.